A história dos dois ladrões que foram crucificados com Jesus, todos nós conhecemos e já ouvimos muitas vezes. Entretanto, na narrativa dos evangelhos, o personagem principal da história é o próprio Jesus, e quase nenhuma atenção é dada à história destes coadjuvantes que estavam com Jesus na cruz e eram figuras mal vistas pelos judeus, pois eram ladrões e malfeitores. O nome destes dois personagens que estavam na cruz com Jesus no momento de sua morte não estão citados nos evangelhos. Coube ao Evangelho de Nicodemos, um livro apócrifo, não oficializado, considerado como não canônicos pela Igreja Católica, tendo surgido no século III, em seu capítulo 9, no versículo 5, a identificação dos dois malfeitores como sendo Dimas e Gestas. Então Pilatos ordenou que fosse corrido o véu do tribunal, onde estavam sentados, e disse a Jesus: Teu povo desmentiu-te como o rei. Por isso, decretei que, conforme o antigo costume dos reis piedosos, sejas primeiro flagelado e depois pendurado na cruz no horto onde foste preso, e Dimas e Gestas, ambos malfeitores, serão crucificados juntamente contigo. Não podemos considerar os livros apócrifos como canônicos, nem mesmo como divinamente inspirados, pois vários de seus ensinos são de natureza especulativa e antibíblica. Mas, além de ideias especulativas, esses livros contêm também informações históricas, corroboradas por outras fontes confiáveis da época, não confirmada pelos 4 evangelhos canônicos. A tradição de se identificar os dois malfeitores pelos nomes mencionados não passa de mera possibilidade. Segundo as informações dos livros apócrifos, estes dois malfeitores, Dimas e Gestas, eram ladrões perigosos e atuavam nos desertos de passagem para o Egito. Neste deserto do Neguev, teriam encontrado Maria, José e Jesus, fugindo da perseguição do rei Herodes, a caminho do Egito. Na abordagem dos dois ladrões, Dimas os protegeu, pois havia um costume de nunca roubar nem matar crianças, velhos e mulheres. Assim, Dimas teria dado abrigo a Jesus e seus pais, José e Maria. Na cruz, ao lado de Jesus, recebeu a recompensa do perdão de suas faltas. Apesar da história criminosa deste homem, ele se tornou um bom modelo. Ele se arrependeu. Inicialmente ele tinha se juntado às pessoas zombando de Jesus, mas acusado por sua consciência, ele mudou e começou a defender o Senhor. É frequentemente difícil mudar, duro admitir que estávamos errados. É muito mais fácil continuar nos velhos hábitos e ser levado pela maré. Este ladrão mudou de direção e começou a nadar contra a corrente. Muitos fazem a seguinte pergunta: mas se esse ladrão não se batizou nas águas, por que ele foi salvo? O único batismo para a salvação é o batismo no Espírito Santo, e que uma pessoa, ao crer em Cristo, crer verdadeiramente na sua obra e confessá-lo como seu Senhor e Salvador, esta pessoa recebe no mesmo momento o batismo do Espírito Santo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O ladrão ouviu a palavra de Cristo, o evangelho. Ele creu em Cristo, creu que ele é o Senhor e Salvador, e foi salvo. Se o batismo nas águas fosse válido para a salvação, Cristo diria para o ladrão: para você ser salvo, você deveria ter sido batizado nas águas. Como não fez tal, não há como você ser salvo. O batismo nas águas era praticado pelos judeus da tribo dos essênios, onde João Batista fazia parte. João Batista fazia o batismo nas águas para arrependimento de pecados, mas não para a salvação, até que viesse aquele que batizaria
com o Espírito Santo e fogo. O bom exemplo deste ladrão mostra nossos próprios fracassos mais claramente e que nada está perdido quando se está perto de Deus. Apesar de qualquer outra realização do ladrão, esse foi o maior momento de sua vida. Nada é tão valioso como a salvação. É triste que, enquanto Jesus morreu também pelo outro ladrão, o espírito rebelde deste o impediu de receber a salvação.